Nós somos uma cultura direcionada e fascinada pelo sucesso. Na verdade, nós gostamos do sucesso, nós gostamos de pessoas bem-sucedidas. Nós admiramos aquelas pessoas que fazem por merecer, aquelas pessoas que se destacam, aquelas pessoas que dão o seu melhor, e aquelas pessoas que alcançam patamares que a gente olha assim, a gente fica admirado, dizendo, uau, como essa pessoa chegou aí. Ninguém gosta de fracassar, ninguém gosta de fracassar, ninguém gosta do fracasso. E a priori não há nada de errado com você. A nossa vida deve ser realmente direcionada por essa perspectiva do sucesso, de sermos bem-sucedidos, de querermos casamentos bem-sucedidos, de querermos filhos bem-sucedidos, de querermos negócios bem-sucedidos, de sermos bem-sucedidos nas coisas que nós fazemos. A priori não há nenhum problema com relação a isso. No entanto, o sucesso embora possa ser muito bem-vindo, é uma realidade que pode se transformar numa ameaça para a nossa vida. Quando ele é alcançado e nós, por conta do sucesso, nos tornamos pessoas soberbas. Pessoas que começam a achar que vão dar conta da vida, vão dar conta da realidade, vão dar conta das circunstâncias, sozinhos. Davi, ele foi um homem de vida bem-sucedido. Nós vimos na semana passada que Davi é introduzido na nossa história como um matador de gigantes. Mas Davi não começa a vida dele aí. Davi, ele começa como um pastor de ovelhas, e quando a gente lê a história de Davi, nós vemos que de pastor de ovelhas, Davi chega a se tornar um dos grandes reis, talvez o maior rei que Israel já teve. Isso sim é uma vida bem-sucedida. De pastor de ovelhas a rei, de uma nação. E a cena que introduz Davi nessa história é justamente essa perspectiva dele tendo a coragem de enfrentar um gigante que é guerreiro desde a sua meninice e vencer esse gigante. Depois que Davi vence Golias, quando a gente vai lendo a história de Davi, nós vemos que Davi enfrentou muitas outras batalhas, ele teve muitas outras vitórias na sua vida, ele passou também por dificuldade, até que ele chegou a essa posição de rei de Israel. A cena que nós vamos examinar da vida de Davi hoje, ela nos mostrará como é que nós devemos tomar cuidado para que o sucesso não nos conduza para uma vida de soberba. Os altos e baixos da vida de Davi continuam expressando bem os altos e baixos da minha vida, os altos e baixos da nossa vida. Em 1 Crônicas capítulo 21, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, ou ligar a sua Bíblia aí no livro de Crônicas, 1 Crônicas capítulo 21, nós encontramos Davi já como um rei estabelecido em Israel. Deus o havia abençoado, Deus o conduzira a essa posição. Deus lhe promete que através da sua liderança, a nação de Israel se tornaria uma poderosa nação, e que as nações inimigas não iriam prevalecer contra Israel. Em 1 Crônicas, capítulo 17, nós temos essa promessa sendo feita por Deus a Davi. Davi olha a arca do Senhor e vê que a arca do Senhor está num tabernáculo, e ele diz assim: puxa, eu tenho esse palácio enorme aqui feito de cedro, com a melhor madeira que existe, revestido de ouro, e a arca do Senhor está numa tenda. Eu vou construir para ele uma casa que seja digna do seu nome. E aí Deus manda o profeta Natan falar para ele: Davi, você vai construir uma casa para mim? De jeito nenhum, eu é que vou construir uma casa, um tabernáculo, um templo eterno, através de você, que vai durar para sempre. E Deus falava isso com Davi, se referindo à realidade de que através de um dos descendentes de Davi, o Messias viria ao mundo. Ele estava se referindo à vinda de Jesus Cristo e ao estabelecimento então do povo de Deus,
que é chamado por Ele desde antes da fundação do mundo. No capítulo 18 a 20 de 1 Crônicas, nós vamos encontrar então a narrativa de várias vitórias de Davi, a partir dessa fala de Deus para ele em 1 Crônicas capítulo 17, de que ele iria fazer de Davi um grande líder, e através de Davi ele ia estabelecer uma casa que ia durar para sempre. E essa narrativa que a gente tem de 1 Crônicas 18 a 20, mostrando várias vitórias de Davi, conduzem Davi a essa vida de sucesso como guerreiro e como líder. Contudo, no capítulo 21, a gente se depara com uma atitude de Davi que mostra que o sucesso que Deus lhe havia dado subiu-lhe a cabeça, desconfigurou a sua dependência de Deus, fez com que, ao invés ele continuar procurando confiar em Deus, ele passasse a confiar nos recursos que ele havia recebido de Deus. Ao invés de manter a sua confiança na promessa de Deus, feita lá em 1 Crônicas capítulo 17, Davi manda fazer um censo em Israel, porque ele queria saber quantos soldados ele teria disponível para poder travar as futuras batalhas, e poder ver cumprido aquilo que Deus havia dito a ele, de que ele se tornaria um grande rei, que através dele Israel se tornaria numa grande casa. Ele não havia entendido que isso se referia ao Messias, ok? O sucesso que Deus dera a Davi, então, o tornou em uma pessoa soberba, nesse momento da sua vida. Agora, antes da gente criticar Davi, eu queria que a gente parasse e pensasse um pouco. O mesmo ocorre muitas vezes conosco. Não é verdade que muitas vezes, diante de nossas limitações, frente aos gigantes que nós temos de enfrentar, frente aos Golias que se apresentam para nós reconhecemos a nossa dependência de Deus. Mas em outras ocasiões, em momentos quando tudo vai bem no nosso viver, em momentos em que nós somos bem-sucedidos, muitas vezes, ainda que imperceptivelmente, o nosso coração é tomado de soberba, e nós passamos a confiar mais naquilo que nós temos, naquilo que nós podemos adquirir com o que nós temos, do que em Deus, em quem Ele é para nós, e no que Ele promete para nós. Não é verdade que muitas vezes, vivendo em tempos de sucesso, nós não valorizamos a realidade da grande bênção que Deus nos deu através do Evangelho? Uma bênção maior do que a realidade do Evangelho. Mas quando a gente vive momentos de sucesso na nossa vida, quando tudo vai bem, quando os negócios vão bem, quando a família vai bem, quando a gente está ganhando dinheiro, quando tudo está dando certo, quando a igreja está caminhando, bem e crescendo, aparentemente, nós nos sentimos capazes, nós dizemos: temos tudo que nós precisamos. Nós passamos a olhar para o que Jesus Cristo fez por nós, não mais com grande admiração, pois por conta do nosso sucesso, nós achamos que nós não precisamos mais do Senhor. Tá bom, somos salvos, que bom. Mas tem tanta coisa ali acontecendo. O que nós podemos aprender com esse episódio da baixa da vida de Davi? Primeiro, que a soberba produzida pelo sucesso pode nos tornar surdos para com o conselho de amigos. Preste bastante atenção nisso, por favor. A soberba produzida na nossa vida, no nosso coração, pelo sucesso que a gente pode ter, pode nos tornar pessoas surdas para o conselho dos amigos. O texto de 1 Crônicas 21, 2 a 4 diz assim: Davi disse a Joabe e aos outros comandantes do exército. Davi tinha 30 comandantes do exército dele. Vão e contem aos israelitas desde Berseba até Dan. E contem os israelitas desde Berseba até Dan. E tragam-me um relatório para que eu saiba quantos são. Agora veja a reação de Joabe. Joabe, porém, respondeu: que o Senhor multiplique o povo dele
por 100. Sutilmente Joabe lembra Davi o seguinte: o povo não é teu, o povo é de Deus. Que o Senhor multiplique o povo dele por 100. Ó rei, meu Senhor, não são porventura todos eles súditos do meu Senhor? Por que deveria trazer culpa sobre Israel? Mas a palavra do rei prevaleceu. Mas a palavra do rei prevaleceu. De modo que Joabe partiu, percorreu todo Israel, e então voltou a Jerusalém. Veja, Joabe não era apenas um dos comandantes, um dos principais comandantes do exército de Davi. Joabe era um amigo que já estava ao lado de Davi, e há muito tempo. Joabe era um amigo que havia travado batalhas ao lado de Davi, há muito tempo, bem antes de Davi ser rei. De alguma maneira Joabe percebe que aquele desejo do coração de Davi não era sensato. De alguma forma Joabe percebe que aquilo que Davi desejava fazer não procedia de algo bom. E ele tenta dissuadir Davi dessa situação. A Bíblia nos conta nesse texto, na verdade, que essa postura de Davi é fruto de uma atuação de Satanás, induzindo o coração de Davi, enganando Davi. Veja só, no versículo 1, que abre o capítulo 21, o texto diz assim: Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Davi, tomado pelo seu sucesso, perdeu a sensibilidade para discernir o que vinha ao seu coração como sendo de Deus, e o que vinha ao seu coração que na verdade não era desejo de Deus. Davi começou a achar que por causa do seu sucesso, qualquer decisão que ele viesse a tomar, estivesse de acordo com aquilo que Deus queria. Mas na verdade, essa decisão não estava de acordo com o que Deus queria. Satanás se aproveita dessa postura do coração de Davi e, querendo destruir Israel, destruir a nação de Israel, ele induz Davi: veja o povo que você tem, descubra quantas pessoas você tem, veja se o exército realmente já é grande e suficientemente grande para enfrentar qualquer outra nação. A palavra de Deus nos diz em Provérbios capítulo 12, versículo 15, que o caminho do insensato parece injusto, mas o sábio ouve conselhos. Quando o sucesso consegue destravar a soberba do nosso coração, nós nos tornamos pessoas insensatas, porque nós começamos a achar que todo pensamento que vem na nossa mente é justo, ao invés de nós pararmos e nós darmos atenção àqueles que estão ao nosso redor. Uma das bênçãos que Deus nos concede, de acordo com as Escrituras, são amigos fiéis, que nos amam e que nos amem o suficiente para nos exortar quando nós estamos seguindo por um caminho errado. Provérbios capítulo 17 diz assim: o amigo ama em todos os momentos. Amigo não é aquela pessoa que fica sempre ao nosso lado concordando com todas as coisas que nós estamos falando. Amigos são pessoas que têm a sensibilidade da parte de Deus e a coragem suficiente para, em amor, sentar conosco e dizer assim: olha, o caminho que você está seguindo, o caminho que você está tomando, não vai terminar bem. O Joabe tentou fazer isso com Davi, mas a palavra do rei prevaleceu. Sabe aquela história? Quem manda aqui sou eu sou o rei, eu acredito. Às vezes, esses amigos estão dentro do nosso casamento, a esposa tentando trazer uma palavra de sabedoria para o marido, mas o marido, tomado de soberba, diz: não, o homem da casa aqui sou eu, quem manda aqui sou eu, a coisa vai ser feita do jeito que eu quero. Às vezes, esses amigos são os pais tentando direcionar a vida dos filhos, mas os filhos resistindo à orientação dos pais. Às vezes esses amigos
É o esposo tentando liderar a vida da esposa, mas a esposa diz assim: não, nós vivemos no século XXI, que história é essa? Que história é essa de o marido cabeça da família? Não, 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 não. Eu penso diferente. Amigos nos são dados por Deus para estarem ao nosso lado em todos os momentos, em momentos onde eles podem estar concordando conosco, em momentos onde, como Joabe, eles vão dizer: rei, isso não me parece bom. Eu acho que eu posso afirmar, sem medo de errar, que um dos principais indícios de que a soberba está tomando conta do nosso coração é a nossa postura de isolamento de outras pessoas. Sabe, a gente começa a se distanciar. Não quero que as pessoas falem, não quero que elas discordem de mim. Aí se afasta de pequeno grupo, se afasta da igreja, se afasta da pessoa com quem você é discipulado, se afasta daquele outro que tem a coragem de dizer para você: talvez isso não seja o melhor caminho. E vamos nos isolando. O afastamento principalmente daquelas pessoas que sabemos que podem nos dar conselhos com a sabedoria de Deus. Davi errou em sua decisão, porque o sucesso o fez achar que ele não precisava considerar o conselho de outros. Mas o texto também nos ensina que a soberba produzida pelo sucesso acarreta consequências para a vida daqueles que estão ao nosso redor. Olha o verso de número 7 de 1 Crônicas. O texto diz assim: essa ordem foi reprovada por Deus, e por isso ele puniu Israel. Essa ordem foi reprovada por Deus, a ordem dada por Davi, e por isso ele puniu Israel. Mas por quê? Ora, por aquilo que nós estamos vendo hoje na nossa nação. Davi era rei de Israel, e suas decisões não afetavam mais apenas a si mesmo. As suas decisões afetavam aqueles que estavam debaixo da sua liderança. Talvez a gente olhe hoje e a gente diz assim: mas o que eu tenho a ver com esse negócio de mensalão? Mas o que eu tenho a ver com esse negócio da Petrobras? Mas o que eu tenho a ver com esse troço do presidente Dilma, do PT? Nós temos tudo a ver, porque eles são os reis. E suas decisões nos afetam. Assim como as nossas decisões afetam a vida de outras pessoas que estão debaixo da nossa responsabilidade, debaixo da nossa liderança. Então, a soberba no coração de Davi, levando-o a levantar o cesto de Israel, levando a nação a se ver como grande e poderosa, acarretou sobre si como consequência o juízo de Deus sobre todos. Muitas vezes nós não nos damos conta disso, mas as nossas decisões, as decisões baseadas na soberba produzida pelo sucesso na nossa vida, pode afetar não apenas a nós mesmos, mas afetar a todos aqueles que estão ligados a nós. Por exemplo, por achar que nós estamos bem e no controle das coisas, nós podemos decidir nos afastar da caminhada com Deus e com o povo de Deus, e essa decisão pode afetar toda a nossa família, afetar a vida dos nossos filhos, distanciá-los de Deus. As consequências do que nós fazemos muitas vezes não vêm sobre nós, mas vêm sobre aqueles que estão debaixo da nossa influência e liderança. Isso é duro, mas é real. 1 Crônicas 21, verso 14 diz assim: o Senhor enviou assim uma praga sobre Israel, e 70.000 homens de Israel morreram. Quantas vezes as nossas decisões têm acarretado consequências funestas na vida de nossas famílias?
Não é verdade? Quantas vezes? Eu lembro de uma família que foi, anos atrás, na nossa comunidade, que decidiu que não iria mais participar da vida em comunidade, não apenas na nossa, não iriam mais participar de uma vida em comunidade, em uma igreja. A última notícia que eu tive sobre um dos filhos dessa família é que o garoto, que agora é um rapaz, está viciado em bebida. Volta das festas da faculdade a qual ele frequenta, sempre alcoolizado. Decisão equivocada, dura, tomada por um coração soberbo. Nós precisamos nos dar conta de que, embora Deus seja misericordioso, há consequências naturais que surgem como resultado da nossa soberba. Sabe, um dos grandes problemas que nós temos em relação a como a nossa sociedade lida com Deus é que muitas vezes nós queremos lidar com Deus como se Ele fosse alguém que pode ser manipulado. Olha aí, liga a televisão e veja quantas propostas a gente tem sendo apresentadas assim. Se você fizer determinadas coisas, você vai conseguir fazer com que Deus haja em seu favor. Como se Deus pudesse, sabe, como chama aquele negocinho que a gente usa mesmo de marionete? Está com fantoche na cara. Como se Deus fosse uma marionete na nossa mão. Nós não somos marionetes na mão de Deus. E Deus não é marionete na nossa mão. Muitos querem viver a sua vida de independência, querem tomar suas próprias decisões e depois se revoltam quando as consequências surgem. Por quê? Porque elas acham que Deus deveria impedir as consequências. Deus não é amor? Ele não é bom? Então como é que Ele permite que tal coisa aconteça? Mas veja o que as Escrituras nos dizem em Gálatas 6, 7 e 8. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, carne é uma ideia, uma expressão que a Bíblia usa para falar da nossa postura de rebelião contra Deus. Quem semeia então por uma postura de rebelião, da rebelião colherá destruição. Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O Espírito que é o Espírito de Deus. Quem semeia, ou seja, traduzir o que Paulo está dizendo, Paulo está dizendo, quem faz as opções, quem toma decisões, quem toma caminhos, que são movidos pela rebelião contra Deus, dessa rebelião vai colher as consequências. Agora, quando a gente vive a vida, tomando decisões, escolhendo caminhos, que estão de acordo com a direção do Espírito Santo de Deus, então, do Espírito Santo de Deus, nós vamos colher as consequências. Geralmente, quando o nosso sucesso nos leva a soberba, nós acabamos semeando para a destruição. A soberba de Davi, como rei de Israel, o levou a semear para destruição. Para destruição. Mas o texto também nos apresenta uma outra realidade. Ele nos mostra que, apesar de tudo, Deus continua sendo misericordioso diante do nosso quebrantamento. Deus sempre é misericordioso diante do nosso quebrantamento. Veja o verso 8. Então Davi disse a Deus: pequei gravemente com o que fiz. Agora eu te imploro que perdoes o meu pecado. Perdoes o pecado do seu servo, porque cometi uma grande loucura. Davi fez o que ele fez, tomado pela sua soberba, motivado pelo engano de Satanás, e depois da sua decisão, sem ter ouvido Joabe, levando o levantamento do censo adiante, quando ele recebe o resultado, dizendo quantos mil soldados havia em Israel, ele bate a mão na testa e diz: fiz besteira. Sabe aquela quando você faz, mas já é tarde demais, né? Fiz besteira, assinei o que não devia assinar.
né? Teclei lá no 5 empréstimo que não devia ter teclado. Né? Sabe, aquelas coisas que a gente faz límpido assim, mas não demora muito para a gente perceber, cara, não era isso. Não demora muito para Davi perceber, não era isso. No verso 13, a gente lê o seguinte: Davi respondeu: é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia, cair nas mãos dos homens. Eu conversava com o Pedro essa semana dizendo assim, cara, eu arrumei um texto terrível para pregar. Eu devia ter pensado melhor. O texto difícil. Mas está aí, né? A Bíblia está aí, a gente tem que enfrentar os textos que estão nas Escrituras. Então, foi uma semana de muita oração, muita exegese, né? Muita reflexão, para chegar a entender o que está acontecendo aqui na história. Por quê? Porque esse texto ele traz muitos pontos controvertidos. E se nós fazemos uma leitura desatenta ou superficial do mesmo, a gente não percebe isso e a gente pode ficar confuso. Aparentemente, quando a gente lê esse texto, parece que Deus é alguém intolerante e irritadiço com Davi. No entanto, essa conclusão não é adequada, porque a revelação bíblica para nós sobre Deus não é essa. A revelação bíblica para Deus sobre nós é que Deus, Ele é misericordioso, Ele é amoroso, Ele é bondoso, Ele é gracioso, embora Ele seja justo e Ele seja juiz. Então, a gente tem que chegar na reflexão desse texto a um consenso que explique aquilo que está acontecendo aqui em relação ao caráter de Deus. Então, como nós podemos entender o que está acontecendo aqui? Como nós podemos entender as ações de Deus, que em um primeiro momento parecem ser realmente tão drásticas? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Davi cai em si, ele diz assim, opa, eu fiz besteira, e ele pede perdão para Deus. Sabe o que Deus faz? Ele manda até Davi um profeta chamado Gade, que era o conselheiro espiritual de Davi. E ele diz assim, o Senhor mandou eu dizer para você o seguinte, você tem 3 castigos para escolher. Que estranho, né? Pedir perdão para Deus e Deus vai me castigar, mas a gente não aprende o tempo todo, se a gente vai pedir perdão, Deus perdoa. E os castigos são, você ter 3 anos de perseguição, 3 anos de seca sobre a terra, 3 meses de perseguição dos seus inimigos, ou 3 dias, aonde a espada do Senhor será desembainhada contra Israel. Isso significa que virá uma grande peste e tomará conta da nação por 3 dias. E aí, Davi responde com esse versículo que nós acabamos de ler aí. Ele diz assim, é grande a minha angústia, eu prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia cair nas mãos dos homens. Então, quando ele responde isso, a primeira coisa que ele está dizendo é o seguinte, eu não quero a perseguição dos homens. Aí sobraram 2, que Davi não decide, ele deixa Deus decidir. 3 anos de seca, ou 3 dias de peste. Davi não fala, eu quero essa. Davi diz assim, eu não quero a dos homens. É melhor cair nas mãos de Deus, porque Ele é misericordioso para conosco. Então, vamos procurar entender o que o texto está nos revelando. Primeiro, ele nos mostra, esse é o primeiro ponto importante, que nós precisamos entender. As ações de Deus para com a soberba de Davi mostram para a gente que o pecado não é uma realidade qualquer. Essa é a primeira perspectiva. A gente precisa se lembrar que o que está acontecendo aqui está antes da cruz, antes do juízo de Deus cair sobre Jesus. Muitas vezes a gente perde essa perspectiva, essa referência. Por favor,
Preste bastante atenção no que eu estou dizendo aqui para você. Muitas vezes a gente não compreende essa perspectiva. A gente se esquece daquilo que a cruz, aquilo que o sacrifício de Jesus fez por nós. A gente se esquece que hoje, se eu peço perdão para Deus, e muitas vezes Deus me perdoa imediatamente, sem Ele ter que trazer um juízo específico sobre a minha vida, ainda que às vezes eu tenha consequências no meu pecado, ok? Mas não como está acontecendo aqui, Deus dizendo, eu preciso julgar. Não é porque Deus não tem de julgar o meu pecado, é porque Deus julgou o meu pecado em Jesus Cristo. Ele julgou a minha rebelião, a minha desobediência em Jesus. E o fato da gente não perceber isso, ou da gente se esquecer disso, faz com que muitas e muitas vezes, dentro do contexto da nossa sociedade hoje, a gente lide com essa realidade do pecado, da rebelião, ok? Pecado significa isso, rebelião, da nossa rebelião contra Deus, como se isso fosse qualquer coisa. Mas essa é a primeira coisa que nós temos que compreender nesse texto. O primeiro ponto importante que precisamos entender diante das ações de Deus para com a soberba de Davi é esta: o pecado não é uma realidade qualquer. É muito importante nós entendermos que o fato de Deus ser misericordioso e nos perdoar não é o mesmo que dizer que Ele é indiferente ao nosso pecado ou ao pecado. Deus é misericordioso, não indiferente. Ele leva essa questão da rebelião muito a sério. Por quê? Porque Ele sabe que essa é a maior realidade de prejuízo na nossa vida e na vida da criação. Deus não toma a rebelião, não toma isso que a Bíblia chama de pecado como algo irrelevante. Isso não é assim. A Bíblia nos revela que o pecado é o maior obstáculo que existe entre nós e Deus. A Bíblia nos revela que o pecado, essa rebelião, é a causa mortes, ok? Da nossa relação com Deus e de todo o caos que a gente experimenta. Olha lá, Romanos capítulo 6, verso 23, a primeira parte: pois o salário do pecado é a morte. Então, quando o texto nos diz que Deus envia o profeta Gade para dizer a Davi que, apesar de ter caído em si e pedido perdão, que ele tem que escolher uma entre três situações pela qual ele deveria passar, nós somos ensinados a respeito do fato de que o nosso pecado é extremamente sério para Deus, e Ele não pode simplesmente fingir que nada aconteceu. Perdão não é o mesmo que ignorar. Gade vai até Davi e diz assim: diz o Senhor, escolha entre 3 anos de fome, 3 meses fugindo de seus adversários, perseguidos pela espada deles, e 3 dias da espada do Senhor. Isso é 3 dias de praga, com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decida agora como devo responder àquele que me enviou. Este é um problema sério que nós seres humanos temos. É um sério problema da nossa geração. Nós queremos um Deus que nos socorra, mas nós queremos um Deus que feche os olhos para os nossos erros. Isso é impossível. Sabe quando Davi diz: fiz besteira, Senhor, perdoa? A atitude dele é mais ou menos assim: não era isso aí que eu devia ter feito. Deus, vamos deixar isso para lá. Como se a decisão dele não tivesse afetado em nada a Deus. Mas Deus quer mostrar para Davi que isso não era assim, que a decisão que ele tomou afetou a Deus. E eu torno a insistir com você: se nós não experimentamos isso assim, não é porque isso não é mais assim hoje, é porque isso está sobre Jesus. Esse juízo que Deus
Davi está sobre Jesus hoje. É por isso que a gente vive nisso que nós chamamos de era da graça. Mas isso não deve fazer com que a gente valorize menos. Isso deve fazer com que a gente valorize mais a realidade do perdão de Deus. A realidade da consequência e da seriedade do pecado. O Deus que se revela em Jesus Cristo é um Deus santo, que sabe quão mal o pecado faz para as nossas vidas e para a sua criação no geral. E é por isso que Ele tem que lidar com o nosso pecado. Então a primeira coisa que o texto quer nos mostrar aqui, não é que Deus vai ficar trazendo essas maldições sobre a vida da gente se a gente falha, mas é que Deus tem que lidar com a realidade do pecado. No Antigo Testamento Ele lidava com a realidade do pecado, trazendo o seu juízo, porque a primeira coisa que a realidade do pecado traz da parte de Deus é juízo. Então Deus estende sobre ele a sua misericórdia, e aí nos leva a sua graça. E hoje isso não segue esse fluxo dessa maneira, porque o juízo já foi jogado sobre Jesus. Não é que não tem consequência no nosso pecado, é que a consequência do nosso pecado está numa cruz, está sobre a vida de Jesus. E essa é a segunda questão. Isso nos leva para a segunda questão do texto, que nos mostra, a segunda questão que o texto nos mostra, é que nós não somos capazes de resolver o problema do nosso próprio pecado. Veja, Davi tomou uma decisão, e agora ele não tem condições de, por conta própria, reverter a decisão que ele tomou. A religião diz que nós precisamos nos esforçar mais para melhorar. Nós precisamos nos esforçar para sermos bons, para consertar o que nós fizemos de errado, para assumirmos a responsabilidade. Mas sabe qual é o problema dessa fala da religião? O problema é que ainda que a gente faça tudo isso, nada disso é suficiente para nos libertar, nos livrar da nossa rebelião, a nossa soberba, o pecado de uma maneira geral. Nós não podemos resolver isso por conta própria. Davi achou que podia. Olha só, ele tanto acha que podia, que ele ora para Deus dizendo o seguinte: Davi disse a Deus: não fui eu que ordenei contar o povo, porque a consequência vem sobre a nação de Israel, o povo está morrendo, e aí como é que Davi quer resolver isso? Ele diz assim: não fui eu que ordenei contar o povo, fui eu que pequei e fiz o mal. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Ó Senhor meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, mas não sobre o teu povo. Parece bonito, né? É uma consciência que Davi está tendo do seu erro. Mas veja, por mais bonito que possa parecer essa oração, ela não é correta. Porque Davi está achando que ele, por conta própria, pode resolver o problema. Ele está achando: olha, nós resolvemos esse problema da seguinte forma, Deus, quem errou não fui eu, castiga a mim, e está tudo resolvido. Deixa o povo de lado, está tudo solucionado. Mas Deus, não, mas o que você fez trouxe consequências gerais. E você não é bom o suficiente, santo o suficiente, puro o suficiente, reto o suficiente, para resolver isso agora. Por experiência própria, todos nós já deveríamos saber que nós não conseguimos resolver as consequências dos nossos erros mediante os nossos próprios esforços. Diante de Deus, nós não temos justiça suficiente para isso. Nós achamos que se errarmos, mas em seguida nós nos esforçarmos para fazermos coisas boas, para a gente ser mais caridoso, se a gente se esforçar para ter um comportamento moral melhor, então a gente vai provar para Deus que nós merecemos o seu perdão. Muitas vezes a gente age assim: Deus, olha, eu prometo, eu vou ser bonitinho. Muitas vezes nós achamos com Deus como os nossos filhos pequenos agem com a gente: papai, eu prometo,
prometo, pai, eu não vou fazer mais, né? Mamãe, ó, eu prometo, eu vou ficar quietinho, tá? Mas não fica. Não fica. É isso que Davi está dizendo. Deus, vamos resolver as coisas entre eu e o Senhor. Que eu sirva de expiação para esse povo. Mas ele não é suficientemente bom para isso. Por mais que a gente se esforce, por mais coisas boas que a gente tente fazer, por mais que a gente tente ter uma vida de moral reta, nós não conseguimos, com isso, merecer de fato o perdão de Deus. Nós não merecemos. E nós não merecemos porque nós não somos bons o suficiente para resolver definitivamente o nosso problema. Nós não merecemos, não é porque a gente não se esforça, nós não merecemos, é porque o nosso esforço não é contínuo. Porque a gente vai falhar de novo. Porque a gente vai parar de fazer outra vez. Porque daqui a pouco nós vamos fazer de novo algo que não tem nada a ver com a realidade do Evangelho, tem a ver com a realidade da nossa soberba. Por isso que essa oração de Davi não funciona diante de Deus. Primeiro ponto importante, controverso do texto então. Por que Deus manda o juízo dele? Porque ele tem que mostrar para Davi que o pecado é algo sério. Que a gente não resolve a questão dando um tapa na testa, dizendo, vamos fingir que nada aconteceu. Um preço precisa ser pago. Segundo, esse preço não pode ser pago por nós, por mim ou por você. E é aqui que entra a misericórdia de Deus. Esse é o terceiro elemento que o texto nos mostra, e ele tem tudo a ver com o Evangelho. Misericórdia e Evangelho. O terceiro ponto importante que a gente precisa compreender é que Deus lida com o nosso pecado, com a nossa rebelião, com a nossa injustiça, com a nossa maldade, com a nossa intolerância, com as nossas, desculpa a expressão, pisadas na bola, mediante a sua misericórdia e por intermédio do Evangelho. Veja que a condição que Deus dá para Davi é que houvessem 3 dias de praga em Israel. Parece? 3 anos de fome sobre a terra, 3 anos de seca, provavelmente, 3 anos, 3 meses sendo perseguido pelos inimigos, ou 3 dias de peste. Davi fala assim, eu não quero cair na mão dos homens, eu prefiro cair na mão de Deus. E deixa Deus escolher se ele quer dar 3 anos de seca, de fome, ou se ele quer dar 3 dias de peste. Deus escolhe 3 dias de peste. Mas o texto nos mostra que na primeira ação de juízo exercido pelo anjo que Deus envia contra Israel para disseminar a peste, aonde há a morte de 7.000 homens, a compaixão de Deus move o seu coração no juízo para misericórdia. Era para ser 3 dias, não durou nenhum. Começou a passar o anjo do juízo, o anjo da morte. Vamos ver isso aí no texto. O Senhor enviou assim uma praga sobre Israel, 1 Crônicas 21, 14 e 15, e 70, eu falei 7.000, é 70.000 homens de Israel morreram. Uma praga. E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas quando o anjo ia fazê-lo, o Senhor olhou e arrependeu-se de trazer a catástrofe. E disse ao anjo destruidor, pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da ilha de Araúna. Olha que coisa, 3 dias. Davi conhecia bem o coração de Deus. Eu prefiro ficar na mão do Senhor, que é misericordioso. E aí, quando começa o juízo a acontecer, na primeira atacada, 70.000 mortos, e aí o anjo é enviado para agora julgar a capital de Israel, e quando o anjo chega e Deus vê aquela morte toda que já tinha acontecido, ele não diz assim, bem feito, é isso mesmo, vamos continuar.
Ele olha para aquilo e fala assim: não, para. Quando o texto diz que o Senhor se arrependeu, não é esse arrependimento que é gente de remorso, ok? O arrependimento de Deus tem a ver com essa postura de Deus de trocar o juízo pela misericórdia. Eu estou certo em exercer o juízo, mas eu não quero. Para com isso. Já basta, chega. Davi estava certo. Melhor é cair nas mãos de Deus do que dos homens. Observe que essa ordem de Deus para o anjo ocorre antes daquela oração que Davi faz, dizendo assim: Senhor, caia sobre mim. Antes dessa oração, Deus já tinha tomado a decisão de que ele não ia continuar com o juízo. Então Deus não para o juízo por causa da oração de Davi. Deus já tinha parado o juízo antes de Davi orar. Agora que Davi vai orar, depois desse acontecimento, no verso 17, veja, essa decisão de Deus acontece no verso 14 e 15. Davi vai orar só no verso 17. Então observe que isso tem a ver completamente com a postura do caráter de Deus. Não é Davi que desvia o juízo de Deus por aquilo que ele está oferecendo. É a misericórdia do Senhor que se manifesta por causa do seu caráter, por causa de quem ele é. A palavra de Deus nos diz que por causa do grande amor de Deus, suas misericórdias são renovadas para conosco todas as manhãs, e essa é a causa de nós continuarmos vivos. O mundo pode não saber disso, eu e você podemos nos esquecer disso, mas as Escrituras nos garantem que essa é a razão da gente continuar vivo todos os dias, respirando todos os dias. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Mas a história não acaba. Ela vai um pouquinho além. Sabe por quê? Porque a misericórdia, ela detém o juízo, mas ela não muda a realidade. O que muda a realidade do nosso pecado, da nossa rebelião, da nossa soberba, é a graça de Deus. E a graça só pode ser aplicada mediante um sacrifício que possa trazer redenção. E é isso que a gente vê sendo instruído por Deus em 1 Crônicas, capítulo 21, versos 18 a 20. Nesse texto a gente tem a essência do Evangelho. Eu vou fazer questão de ler do jeito que está escrito nas Escrituras agora, ok? Depois disso, o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à palavra de Gade, havia falado em nome do Senhor. Araúna estava debulhando o trigo. Virando-se, viu o anjo, e ele e os seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Lembra que o anjo estava lá quando Deus mandou ele parar, né? De destruir, não ia destruir Israel. Nisso chegou Davi, e quando Araúna o viu, saiu da eira e prostrou-se diante de Davi, rosto em terra. E Davi lhe pediu: ceda-me o terreno da sua eira para eu construir um altar em honra ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Venda-me um terreno pelo preço justo. Veja, a misericórdia deteve o juízo, mas a praga que estava matando lá os 70 mil continuava, okay? A consequência estava lá. Deus mandou não ser levado adiante, não continuar a destruição, mas a presença da realidade da praga estava entre o povo. Mas Araúna disse a Davi: considera o teu, que o meu rei, o Senhor, faça dele o que desejar. Eu darei os bois para o holocausto, o debulhador para servir de lenha, e trigo para oferta de cereal, tudo isso eu dou a ti. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Então Davi pagou a Araúna 7,2 kg de ouro pelo terreno.
E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Davi invocou o Senhor e o Senhor lhe respondeu com um fogo que veio do céu sobre o altar do holocausto, mandou um raio. O Senhor ordenou ao anjo que pusesse a espada na bainha. Nessa ocasião, viu Davi que o Senhor lhe havia respondido na eira de Araúna, o Jebuseu, e passou a oferecer sacrifícios ali. Desde que houve a primeira rebelião promovida por Adão e Eva, Deus mostrou que a única maneira de restaurar a ordem no caos é através do sacrifício de um inocente por aqueles que se rebelaram. Através de Jesus Cristo, Deus entrou no nosso mundo para fazer o que nenhum de nós é capaz de fazer. Deus se fez no ser humano em Jesus Cristo para que pudéssemos representar diante da justiça e da santidade de Deus. Jesus viveu uma vida perfeita, sem nenhuma manifestação de rebelião contra Deus. Então Ele se tornou o sacrifício que foi aceito por Deus. O raio que caiu no altar feito por Davi, que fez com que o anjo guardasse a sua espada e deixasse de julgar a realidade do pecado. O raio do juízo de Deus caiu sobre a vida inocente de Jesus Cristo, que estava como representante de gente soberba, como eu, injusta, como eu, como nós. Mediante a sua morte, a praga do pecado é banida do nosso meio. Mediante a ressurreição de Jesus, nós somos justificados diante de Deus. E agora nós temos a liberdade de viver de maneira nova. Romanos 6:23 termina dizendo: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por favor, não se esqueça disso. Não ache que a sua religião, o seu esforço, a sua bondade, suas boas obras, suas orações, seu trabalho vai ser suficiente para corrigir as coisas. Não serão, diante de Deus não serão. Somente o sacrifício de Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus, é que pode ser aceito por Ele. Então, quando eu e você falhamos, quando eu e você pecamos, não é que Deus dá de ombro para o nosso pecado, é que o raio da sua justiça foi barrada na cruz de Jesus. Aleluia! Graças a Deus por isso. O que resolve a questão de nossa soberba, então, não é o nosso esforço para sermos bons, não é a nossa religiosidade ou as nossas boas obras. O que resolve o problema da nossa soberba, o que nos dá condições de termos sucesso sem sermos dominados pela soberba, ou enfrentar a nossa soberba quando ela se manifestar, é nós aceitarmos que em Jesus Cristo Deus nos oferece o seu perdão. Essa é a solução. Porque agir assim é nos colocar numa posição de humildade. Temos que ser humildes para aceitar a atitude de que nós não podemos fazer nada, a verdade de que nós não podemos fazer nada por nós mesmos. E recebemos aquilo que Deus fez por nós mediante o Evangelho. Eu quero encerrar com 3 aplicações para a gente. Primeiro, você reconhece que há alguma forma de soberba que possa querer dominar seu coração pelo fato de você estar vivendo um momento de sucesso na vida? Faça uma sondagem. Identifique isso. Não se deixe levar pela ideia de que todo pensamento é pensamento bom que vem de Deus. Segundo, confesse a Deus
a sua necessidade do Evangelho. Reconheça diante dele que muitas vezes a sua soberba tem acarretado consequências para aqueles que estão do seu lado. Peça então misericórdia de Deus. Não fique resistindo a essa realidade. Terceiro, a religião diz: esforce-se mais para que Deus possa te amar. O Evangelho diz: Deus te ama. Acolha o amor dele por você através de Jesus Cristo. O que tem dirigido as suas vidas? Religião ou Evangelho? Renda-se todos os dias ao Evangelho, para que, chegando ao sucesso, você não seja tomado pela soberba. Você se lembre que se não há uma consequência na sua vida de destruição, não é porque nós somos boas pessoas certinhas, mas é porque o raio do juízo de Deus é barrado em uma cruz. Vamos orar? Fique de pé. Senhor, assim como Davi, nós temos altos na nossa vida, quando nós somos tomados de coragem e nós reconhecemos que precisamos depender do Senhor e que na dependência do Senhor nós podemos enfrentar gigantes, mas como Davi, nós temos baixos na nossa vida. Baixos muitas vezes como essa cena na história dele, gerados pela nossa soberba, pela nossa independência, pelo nosso orgulho, pela tolice do nosso coração, de achar que porque as coisas estão boas na nossa vida, nós podemos tomar decisões independente da sua aprovação. De pegarmos caminhos que não estão de acordo com aquilo que o Evangelho nos aponta. De acharmos que porque está tudo bem, porque fomos perdoados em Jesus, as decisões tomadas pela rebelião do nosso coração não importam por si, mas elas importam. Elas tiveram um preço alto. O juízo que deveria cair sobre nós cai naquela cruz sobre teu filho. Que essa realidade enche o nosso coração de gratidão ao Senhor, de temor e de seriedade. Que a gente viva uma vida livre, dada pelo Evangelho, mas comprometida com esse Evangelho. É o nosso desejo. Livra-nos, ó Deus, da soberba. Nos conduz assim ao sucesso, porque entendemos que é isso que o Senhor deseja para a sua criação. Mas não deixe-nos cair na soberba quando nós experimentamos momentos assim na nossa vida, em nome de Jesus. Queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus acompanhe a vida de cada um de nós, esteja com a igreja de Jesus, esteja pairando sobre toda a humanidade, até que o reino de Deus chegue plenamente entre nós. Amém. Amém. Amém.